aqui é o professor Wildon, espero que todo mundo esteja bem e estou voltando hoje para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de língua inglesa, tá certo? Então vamos lá. Gente, eu queria começar essa aula de hoje, né, em vez de ser o conteúdo, alguma coisa do tipo, eu quero conversar com vocês, né, quero perguntar para vocês, começar essa aula com uma pergunta. E o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: o que é que você estava fazendo antes de assistir esse vídeo, certo? E aí, o que é que você está fazendo? Responda aí para mim. Bom, esse tipo de pergunta aqui, né, gente, a gente vai ter vários tipos de respostas, né, coisas que vocês poderiam estar fazendo, né? Vocês podem responder com: eu estava dormindo, eu estava assistindo TV, eu estava comendo, eu estava jogando, eu estava conversando, certo? E esse tipo de frase aqui, que a gente está falando assim no passado, né, é uma frase que ela está num tempo verbal chamado passado contínuo, ou em inglês past continuous, certo? Então, o que é o past continuous? O past continuous é quando eu estou falando de algo que eu ou alguém estava fazendo, né, no passado. Ele não é... Vocês já estudaram o passado simples, né, que é para a gente formar frases no passado, mas aqui no passado contínuo a gente vai falar de ações que estavam acontecendo no passado e agora não está acontecendo mais, certo? Então é esse tipo de coisa, né? Por exemplo, antes de você assistir esse vídeo, você estava dormindo. Então agora você não está mais, né? Lá no passado você estava e aí parou, não está mais, certo? Tá bom? Então esse é o past continuous, ok? A pronúncia é past continuous. Para a gente fazer o past continuous, né, em inglês, a gente já sabe que em português é daquela forma, né, que a gente falou, né, antes. Eu estava estudando, eu estava dormindo, eu estava comendo. Isso é o passado contínuo em português. Agora, em inglês, para a gente montar a frase, vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter o sujeito, depois a gente vai usar o was ou o were, dependendo, de acordo com o sujeito aqui, a gente vai usar ou esse, mas é um dos dois, tá bom? O sujeito é o eu, você, ele, ela, tá bom? O verbo principal, né, que pode ser dormir, pode ser comer, acordar, jogar, com o ing, né, ele vai ali pro gerúndio, e o complemento, né, que é o complemento da frase, certo? Então, em inglês, se eu perguntasse para vocês, né, em inglês, o que você estava fazendo antes de assistir esse vídeo, né? What were you doing before watching the video? Então você vai poder responder assim: I was studying before the video. Olha só, isso aqui é o sujeito, tá bom? Eu estava, o was, tá bom? O was e o were, ele significa estava, certo? Ele é o verbo to be no passado. Então, eu estava studying, olha só, o verbo mais o ing. Então, aqui eu tenho o verbo estudar com o ing no final. Eu estava estudando. Então, o estudar vai virar estudando. I was studying, eu estava estudando. Isso aqui é o complemento, tá bom? Before the video, antes do vídeo, né? Então, eu estava estudando antes do vídeo. I was sleeping before the video. Eu estava dormindo. Sleep é dormir com o ing, dormindo. Então, eu estava dormindo antes do vídeo. Mais um exemplo. I was watching TV before the video. Eu estava assistindo TV antes do vídeo, tá bom? Atenção que aqui eu tenho esse monte de coisa aqui: sujeito, mais was, mais were, mais verbo principal, mais ing, mais complemento, mas vocês não precisam se desesperar por esse monte de coisa, não. O sujeito é esse aqui, é o I. O was tá aqui, né?
O study, isso aqui é o verbo com o ing, então tudo isso aqui é só essa partezinha aqui, ó. I was studying. Aí o before the video, essa parte todinha aqui é que é o complemento, né? Certinho? Então essa é a estrutura para a gente fazer uma frase no past continuous. Bom, e professor, aqui tem você disse que eu tenho was e tenho esse were aqui, né? Inclusive a pronúncia, gente, ó, was, were, tá bom? Não é were não, viu? Were, was, were. Então, eu tenho aqui esses dois. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Né? Aqui todos eu usei o was, né? Nesse exemplo aqui. Então, esse aqui eu usei o was porque o sujeito é I, tá bom? Deixa eu passar aqui que a gente vai entender melhor. O was eu uso quando o sujeito é I, he, she e it, ok? Isso aqui vocês lembram, né? I é eu, he é ele, she é ela, o it, ele ou ela para animais, objetos e coisas que não são seres humanos. Então tem uns exemplos aqui. She was working. Ela estava. Esse was eu usei por quê? Porque was eu uso com she, né? Eu uso com I, he, she e it. Então aqui é she, usei was. Então ela estava working. Work é o verbo trabalhar, mas o ing trabalhando, então ela estava trabalhando. Yesterday é o complemento. Yesterday significa ontem, então ela estava trabalhando ontem. He was playing last night. Eu usei o was porque o sujeito é he. Aqui, ó, was eu uso com I, he, she e it. Então, he was playing last night. Ele estava jogando ou brincando, né, na noite passada. E were eu uso com you, we e they, certo? Lembre-se que you é você ou vocês, we é nós, they é eles ou elas. Então, exemplos aqui embaixo. We were traveling to Fortaleza. Nós estávamos, certo? Were, eu usei o were por quê? Porque com you, we e they eu uso were. Então, we were traveling, aqui é o verbo principal com ing. Travel é o verbo viajar. Com ing fica como viajando. Então, nós estávamos viajando para onde? Para Fortaleza. E o outro exemplo aí embaixo. They were, né? Eu falei que they é eles ou elas. Então, eles ou elas, né? Eu não sei aqui o contexto. They were, eles estavam painting, pintando, né? Paint é pintar, com ing, pintando the house. Ignorem esse outro T, que é só um T, viu? Eles estavam pintando a casa, certo? Então, lembrando que was eu uso com I, he, she e it. E were eu uso com you, we e they, ok? Bom, e aqui é como vocês vão fazer, né, a atividade. A atividade de vocês vai ser basicamente isso aqui. Vocês vão ter que pegar essas frases e completar, né, com o verbo principal mais o ing. E antes colocando was ou were, tá bom? Então, lá, esse exemplo aqui é da letra A, da primeira, da número 1, né, que não está aparecendo aqui, mas está na atividade de vocês, tá bom? A primeira ela já vai estar respondida aqui. Lá vai estar assim, Alice, aí vai ter esse espaço, essa parte aqui, was plant, vai estar em branco, e aí vocês vão pegar o verbo plant, colocar ing, e aí a Alice, como é ela, né, eu uso was, então was planting, tá bom? Aqui na segunda, né, o Hector e a Sônia. E aí, professor, isso aí eu uso was ou were? O Hector e a Sônia são duas pessoas, né? Então, são eles. Se são eles, eu uso were, tá bom? Então, o Hector e a Sônia were. E aí eu vou pegar esse fly, que está aqui no parênteses, e colocar ele aqui mais ing. Então vai ficar Hector e Sônia were flying
to USA last Saturday, tá bom? Então é basicamente isso que vocês vão fazer em todas as questões. Vocês vão escolher was ou were e pegar esse verbo aqui e jogar ele aqui no espaço com o ing no final, ok? Deixa eu voltar aqui. Bom, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, assim que eu postar na atividade aí no grupo, na plataforma, né, vocês podem estar entrando em contato comigo, se estiver tendo alguma dúvida de como responder a atividade, que eu ajudo vocês, tá bom? Então, thank you very much, e a gente se vê aí na próxima aula. Bye bye, see you!